agora no nosso momento, do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Com certeza você vai gostar desse assunto, porque vai agregar muita informação, e você vai sair daqui conhecendo um pouco mais, você que está vendo ao vivo, assistindo, também ouvindo, ou que vai ouvir ou ver no replay através dos nossos canais. A minha convidada é a doutora Cristiane Almeida, ela é farmacêutica registral, esteta, cosmetóloga, especialista em prescrição magistral, vamos entender um pouco o que é isso, ortomolecular e ozonioterapeuta, diretora técnica e comercial da Farmafórmula, aqui em Salvador, e também a filial Lauro de Freitas. Mais uma vez, bem-vinda, Cristiane. Obrigada, muito feliz, viu, Paty, de estar aqui com você. E também falando na intimidade, Paty, que eu posso. Pois é, então, Cris, vamos lá na intimidade conversar com essa mulher que vai trazer para a gente informações tão importantes. O que é a suplementação? Vou suplementar, preciso fazer suplementação, agregar mais a minha alimentação, mas na prática, quando falamos de suplementação, estamos falando do quê, Cris? De complementação mesmo, como o próprio nome já diz, né? Complementação. Você tem, por exemplo, normalmente o que o profissional da área de saúde pode fazer quando se fala em suplementação é suplementar de forma nutricional, certo? É o quê? É suplementar esse paciente com macronutrientes, que são as proteínas, que são os carboidratos, né? Principalmente carboidratos que podem também ajudar na questão da energia, que são os ácidos graxos, né, que são a gordura, os lipídios, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente faz para balancear, né, porque a gente precisa de quê? De energia. Então, para você ter essa energia, para você também ter essa disposição, ou para fazer uma caminhada, ou para você fazer a sua malhação, né? Como você falou também, a questão estética, né? Você está fazendo um procedimento estético, por exemplo, hoje vários profissionais suplementam. Ótimo. Suplementam esse paciente, porque há uma necessidade realmente da suplementação. Então, a suplementação é isso, como eu acabei de falar, é um complemento do que você come. Aí alguém pode dizer assim, mas eu como muito bem, eu me alimento muito bem, a minha alimentação é balanceada, eu como muitas frutas, enfim, estou em dias com a minha alimentação. Independente disso, e para algumas faixas, né, etárias, alguns grupos de pessoas, a suplementação ela vai ser indicada. Em algum momento, um profissional, um prescritor, já aprendemos aqui com a Cris, né, que é aquele profissional apto, habilitado a prescrever, a indicar a medicação, ele vai lhe pedir. Então, quem são esses grupos? Por exemplo, os idosos, mulheres na menopausa, né, Cris? Por exemplo, você que está fazendo uma atividade física, isso é importante, porque você está gastando nutrientes, né? Está reaproveitando aqueles nutrientes para o quê? Formar uma massa muscular, né, que é a massa magra, para perder também, por que não, essa gordura localizada. Então, a gente usa suplementos termogênicos para poder ajudar também. Por exemplo, na suplementação para rejuvenescimento, né, para um tratamento que você faça, né, você usa aquele consultório, exatamente, você precisa, como a gente já acabou de falar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, o colágeno é muito importante, você precisa suplementar, a gente não consegue, no caso, absorver todo o colágeno que vem da alimentação, então você precisa realmente de uma fonte, né, externa, né, desse colágeno, e de nutrientes também, por que não, das vitaminas, minerais. A gente não sabe como é que foi, por exemplo, aquele chuchu, aquela abóbora, né, que está lá, como ela foi cultivada, será que tem todos os nutrientes que diz? Então a gente precisa realmente, e quem que pode lhe dar isso, saber ou não, né, é o profissional através dos exames, né, você faz exames, né, e os exames, no caso, vão comprovar se há uma necessidade ou não nutricional. Então, é também importante também frisar que você também não pode suplementar de forma, né, arbitrária. Você precisa de um profissional para realmente ver se você tem necessidade ou não, porque da mesma forma que uma quantidade menor desses nutrientes dentro do seu organismo, né, podem também trazer algum malefício para a sua saúde, o excesso também pode trazer também, né, problemas também para a saúde também. Então, é bem importante que qualquer tipo de suplementação seja com acompanhamento de um profissional habilitado.
E com certeza, e tem muitas pessoas que acabam se viciando nessa questão da suplementação. Não é porque você está ouvindo aqui, tá, essa entrevista, esse vídeo, falando sobre suplementação, que você vai sair, preciso suplementar, ouvir, preciso suplementar. Não é assim, precisa ser com base numa orientação. E aí eu quero fazer uma diferença, porque você pode estar dizendo assim, mas eu tenho um filho, um neto, as pessoas que estão aí no fitness, né, Cris, que estão malhando, ele toma muita suplementação. Há uma questão aí equivocada entre você fazer uma suplementação adequada e uma super suplementação que vai trazer um impacto para o seu sistema, não é isso? Pois é. E é isso que a própria suplementação fala. Sim. A suplementação é suplementação, um complemento do que você come, né? Então, você tem que estar acompanhado por um bom nutricionista, um nutrólogo, né? E aí, o que vai fazer? Essa complementação pode ser feita até por outros profissionais, mas é uma complementação de acordo com sua necessidade. Então, você não pode, por exemplo, é por isso que eu fiz até questão de falar em relação à atividade física, porque hoje é o boom, né? Todo mundo que faz atividade física acha, né, e às vezes precisa realmente de uma suplementação, mas não pode ser feita de qualquer jeito. Beleza, e a suplementação magistral? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa dizendo que eu estou fazendo a minha suplementação, e ela falou, eu também tomo algumas coisas, aí foi dizendo os produtos que toma, né, suplementação inclusive de vitaminas, principalmente depois da pandemia, ficou muito comum as pessoas buscarem as farmácias para fazer a suplementação, mas ela disse, mas formular, será que pode formular vitamina? É bom? Qual a diferença daquele que você compra na farmácia, né, vai já te dando aqueles complexos de A a Z, sei lá o que mais, tem vários, não vou falar os nomes comerciais, mas são vários, sempre tem alguém indicando, daquele que você leva a receita e a farmácia magistral vai manipular. Pois é. O próprio, como a gente já tinha conversado, né? Quando você leva a receita, né, para poder a farmácia manipular, ela está manipulando de acordo com a sua necessidade. Quando você vai comprar algum produto na farmácia comercial, né, comum, o que acontece? Você encontra as dosagens, tudo da mesma forma. Padronizado. Pois é. No caso de uma formulação, você vai... É por isso a necessidade de você procurar um profissional habilitado que saiba prescrever, porque ele vai prescrever de acordo com a sua necessidade. Não é só o zinco, é o zinco na dose para Cristiane. Para a Patrícia. A vitamina A, vamos suplementar B2, B12, sei lá, vitamina A, B, para a minha necessidade. Então essa vai ser diferente de você comprar o produto já pronto, que foi feito na fábrica, colocado lá na embalagem e está ali na prateleira para qualquer pessoa tomar. Para qualquer pessoa, né? Pois é, então assim, a minha necessidade é igual uma amiga, né, que ela fala assim, o que é de Chico não é de Francisco, né? Então é a mesma coisa, o que é para Patrícia não é para Cristiane. As minhas necessidades são diferentes das suas. Então, é uma necessidade, por isso que eu reforço a necessidade de se procurar um profissional habilitado que estude, que saiba o que está fazendo, porque prescrição não é cópia. Porque às vezes o que acontece é um copiando do outro, não. A gente vai prescrever de acordo com a necessidade de Patrícia, a necessidade de Jeová, que eu sei que Jeová, né? Jeová suplementa? Jeová suplementa uma vitamina, Jeová, está dizendo que não. Pois é, então e você de casa também? Mas eu já tomo vitamina, eu estou tomando vitamina C, eu compro sempre na farmácia, sempre no meu pacote, digamos assim, mensal das minhas compras, além dos remédios de base que o cardiologista passou, aí você tem lá sempre aquela sua vitamina. Mas quem passou essa vitamina? Quem prescreveu? Ela está na dosagem certa? Quanto tempo tem que você fez um exame, né? O programa tem várias informações, a gente tem também aqui o Dr. Gandra, que sempre vem falar para a gente sobre isso, e é com base no que você tem. Mas as pessoas falam, tem gente que não acredita, ou que, enfim, há um certo preconceito com relação à farmácia de manipulação. Como é que tem esse mercado, Cris? Você que trabalha aí como empresária, inclusive também, dentro desse mercado de manipulação, as pessoas têm procurado, elas já entenderam o valor que tem os remédios manipulados? Antes a gente tinha uma dificuldade maior. Hoje em dia as pessoas estão bem informadas e sabem que a farmácia de manipulação de confiança, né, as que trabalham de forma correta, né, elas trazem benefício e trazem retorno, sim, em relação ao bem-estar desse paciente. Então, que é uma dica, né? Procure saber a farmácia de manipulação. As farmácias de manipulação, elas trabalham de uma forma
né, honesta, trabalham de uma forma correta, vamos dizer assim, entendeu? Prestam para ver, né? Na minha farmácia, por exemplo, a gente autoriza. Se o cliente chegar lá e quiser dizer, poxa, eu quero visitar a sua farmácia, eu quero ver como é que funciona, eu deixo entrar. Porque isso também é questão também da curiosidade, para saber de que forma a gente trabalha. A gente, por exemplo, a gente tem equipamentos, né, de alta tecnologia, né, onde só a indústria tem. Né? Então, algumas farmácias, também as maiores, mas a minha é menorzinha, mas a gente também tem alguns equipamentos muito importantes, né, que trazem mais qualidade para esse medicamento. Preza então, pela qualidade. Né? Não, isso a gente tem que prezar, porque senão não funciona. Pois é. E o que não funciona, falando aqui, né, para os ouvintes, o que funciona, não funciona vender, não funciona a loja cheia, isso é importante, né? Quem está no mercado, a gente sabe das dificuldades que é se manter no mercado. Nós vimos agora de um momento muito difícil da pandemia, muitas, não só farmácias, né, lojas foram fechadas. O setor farmacêutico conseguiu se manter, até porque era uma necessidade das pessoas na pandemia estarem repondo também suas vitaminas, a questão da imunidade, estavam todo mundo muito atento a isso, mas não é fácil você manter com qualidade. Quando a Cristiane fala assim, é importante você saber, e olha só que link bacana, dá para você ver, porque quando você vê o ambiente, não só ali o frasquinho que você pegou, mas como aquilo está sendo feito, você se sente mais seguro. Porque quem garante que o que está ali dentro daquela cápsula, né, e as farmácias, manipulações, são várias cápsulas, o que está ali dentro, né, já vai aquele pozinho, que não é pozinho, é a substância. Por isso, todos os nutrientes. Todos os nutrientes, e a gente tem que ter, assim, também um cuidado. Quando a gente recebe essa substância, se essa substância realmente é aquilo que a gente está comprando, é aquilo que a gente está, que a gente solicitou para o fornecedor. Por isso que a gente tem o laboratório de controle de qualidade. Eu sempre gosto de dar como exemplo, por exemplo, o pó do carbonato de cálcio, que é igual ao pó do talco, é igual. Então, como a gente diferencia isso? Fazendo análise, certo? Então, é importante. Então, toda a matéria-prima, até para deixar vocês que estão em casa mais tranquilos em relação à farmácia de manipulação, primeiro que isso é exigido pela Anvisa, a gente todo ano, anualmente, a gente por exemplo, fiscalizado, então isso é obrigatório, então assim, mas todas as matérias-primas que a Farmafórmula recebe, todas, são analisadas, são avaliadas para saber se aquilo que a gente está recebendo é aquilo mesmo. Então, assim, pode ter certeza que você vai estar tomando um medicamento de qualidade. Isso faz toda a diferença, senão a gente está tomando placebo, está comprando remédio, está fazendo um investimento grande e não está vendo resultado. Por que será? Tem que investigar e saber se realmente a fonte, o local onde você comprou, tem toda a garantia, está realmente prezando pelo resultado mais importante, que não é o lucro. Claro que o lucro faz parte da vida comercial, mas é a sua qualidade de vida, é a sua saúde. Então, fique atento a isso. Não é qualquer suplementação, não é em qualquer lugar, não é sem prescrição. Estão anotando aí as dicas que nós estamos passando, né? Agora, quais as principais vantagens dos produtos manipulados? É como eu falei, acabei de falar, né? Me antecipei. Nesse caso, é justamente fazer o medicamento de acordo com a necessidade do paciente. Então, você vai colocar os ativos, os minerais, os macronutrientes, micronutrientes, nesse caso, falando como suplementação, ativos importantes, fármacos importantes com a patologia desse paciente. E também, outra coisa também que é importante a gente falar, das formas farmacêuticas, porque normalmente na indústria, quando a indústria oferece um medicamento, ele oferece em uma só apresentação só, uma forma farmacêutica, por exemplo, só em comprimido. Na farmácia de manipulação, a gente tem como fazer também outras formas farmacêuticas, por exemplo, como sachê, porque às vezes a pessoa não consegue, né, deglutir, engolir o comprimido. Tem dificuldade. Então, mais de uma cápsula. Pois às vezes pode acontecer, né, de você dissolver. Tem essa vantagem também de você colocar vários ativos em uma cápsula só. Às vezes, principalmente para o idoso, né, o idoso ele toma vários medicamentos, então você consegue, no caso, concentrar todos esses ativos em uma apresentação só. E às vezes também você consegue uma criança, um idoso também que já está com o paladar também já um pouco já mais
né? Jamais um pouco comprometido, você também pode colocar em outras formas farmacêuticas, como chocolate, olha que delícia, né? Como jujuba medicamentosa, até pirulito. Nossa, jujuba medicamentosa. Pirulito, tem uma bala mesmo, uma bala calmante que a gente faz com ativos, né, naturais, deliciosa. Quer dizer, você fica calmo só chupando essa bala. E não é coisa que meu filho vai ficar viciado depois. Não. Só para trazer uma tranquilidade para essa criança, que às vezes está mais agitada. Olha só, eu não sabia que tinha pirulito, que pode ser formulado, e essa jujuba aí, coisa boa, né, gente? Muito bom. E quando você tem essa possibilidade, essa coisa das cápsulas, né? Aí essas cápsulas, Cristiane, como é que elas são digeridas depois? A própria produção dessa cápsula são produtos que normalmente nosso organismo ele vai absorver. São gelatinosas, ou ela também tem o material também vegetal. Sim. Então você tem a gelatinosa, né, que vem do animal, né? É por isso que às vezes hoje mesmo nutricionistas preferem até colocar e especificar nas receitas que querem cápsulas vegetais, porque o material é feito de plantas, né, do próprio vegetal. Aí tem tapioca também, feito com tapioca. Né? Então, você vem... Então, não precisa se preocupar com corante, sem corante também, porque tem pessoas também que têm sensibilidades também à cor, né, a corantes. Então, assim, tem para todos os gostos. Falando ainda de suplementação, normalmente o que as pessoas mais suplementam? São as vitaminas, o que mais você procurado na farmácia de manipulação para formular? Às vezes a pessoa está com prescrição do médico, do outro prescritor ou não. Ela própria acredita, quer ter mais energia, quer melhorar sua qualidade de vida, e ela pode chegar na farmácia e o farmacêutico prescrever? Pode. A gente é habilitado. Desde 2018. A gente já fazíamos, né, no caso, a prescrição para produtos que não tinham, por exemplo, necessidade de prescrição médica, mas hoje, dentro da nossa RDC, a gente já é autorizado, não só o farmacêutico, tem o farmacêutico, o nutricionista também já pode suplementar, o biomédico tem pouquíssimo tempo, em 2022, o educador físico, em algumas regiões, São Paulo, por exemplo, ele também pode prescrever. Então, assim, alguns profissionais da área de saúde podem prescrever, o farmacêutico pode prescrever. Então, claro, munido também de informações. Agora, a suplementação que a gente pode fazer é a suplementação alimentar. Né? São suplementações, são ativos que, de uma certa forma, não necessitam da prescrição médica ou da autorização médica. Por exemplo, vitamina C, a gente pode prescrever uma vitamina K2 em concentrações baixas. A gente pode, a vitamina D, por exemplo, que não é a vitamina que é um hormônio, né? A gente pode prescrever também, mas uma concentração baixa, até 4.000 I, né? Que a gente pode prescrever. Deixe-me ver. Ai, gente, é tanta coisa. Creatina. A gente pode prescrever, que é muito utilizado a creatina, né, por conta, né, de um pré-treino, né, creatina, que mais que a gente pode prescrever? O colágeno a gente pode prescrever, até em altas dosagens, né, até 10 gramas a gente pode prescrever, um ex-nutrimente, que é um silício orgânico, que é associado ao colágeno, também favorece também a produção, né, ajuda na produção desse colágeno endógeno. Ai, gente, tanta coisa. Nós mulheres. Beterraba, que a gente também tem, a beterraba pure também, que é uma formulação também que dá mais energia, que fornece mais óxido nítrico, para você ter mais disposição também para você fazer exercício físico. Para exercício físico mesmo, a gente tem uma gama de ativos. Agora, tudo dentro de uma concentração permitida, que não virem, por exemplo, nutracêutico. Agora, por exemplo, você falou em atividade física regular, aquele atleta, aquele desportista, mas quem tem uma vida muito ativa? Aquela mulher, aquele homem que sai cedo, trabalha, tem filho, casa, negócio, faz 1001 coisas e ela desprende muita energia, trabalha muito com o intelectual, é uma professora, enfim. E ela quer também suplementar porque se sente cansada, né? As pessoas que estão assim, realmente, chegam num dia exaustas, com um nível de cansaço que às vezes no outro dia não tem nem energia para levantar na cama. E aí a suplementação também, para quem está nesse estresse, nessa correria, ajuda? Ajuda sim. E você munido com exames, você vai ver, por exemplo, se esse paciente, vamos até colocar como paciente, esse indivíduo
não está, por exemplo, com baixas de vitaminas. Então, aí nesse caso, você pode fazer, no caso, a complementação nutricional, que é a suplementação. Pois é, gente. Então, para quem? Suplementação para quem? Para quem quer ter mais saúde, mais qualidade de vida, e aí vai ter essa prescrição e vai procurar uma farmácia que tenha, de fato, qualidade, registro, que acompanha e que traz realmente o produto químico, a matéria-prima de qualidade. Isso é importantíssimo, né, Cris? É importante, porque senão não vai funcionar. Não vai Pode funcionar. ter certeza. Você vai tomar, e como você acabou de falar aí, há um tempinho atrás, vai tomar água com açúcar. Pois é, vai ser placebo, é água com açúcar. E não deixa de ser remédio quando você acredita. Você vai acreditar, né, que o produto vai fazer efeito, talvez faça efeito por você acreditar, mas não que esteja funcionando no seu organismo da forma que deveria funcionar, da forma que deveria agir. Beleza. Então, contraindicações também no remédio manipulado, assim como tem todas, né? E como é que vem a orientação? Porque aquele remédio da farmácia tradicional vem com a bula, toda a explicação. No remédio manipulado, as orientações também estão... Vem do próprio farmacêutico. O farmacêutico, ele tem uma obrigação, no caso, de informar todos os problemas, qualquer tipo de interação medicamentosa que possa ter, ou que, por exemplo, efeitos adversos, reações adversas, efeitos colaterais, tudo isso o farmacêutico ele tem que é a questão da atenção farmacêutica, que isso é uma obrigação do farmacêutico magistral prestar para a população. Para qualquer pessoa que vá comprar na farmácia, se tiver algum tipo de interação, algum efeito colateral, alguma reação adversa, a gente tem que passar sim para esse paciente, para esse cliente. Beleza, então você que está ouvindo o programa Em Sintonia, que está interagindo aqui com a gente, tá? Também estamos no YouTube, ao vivo, se você está acompanhando, manda um abraço para a Luísa Meirelles, bom dia Patrícia, toda a família Excelsior. Luísa, deixa aí também a sua pergunta, tá? E aqui no WhatsApp, no 996573998. Estamos falando sobre suplementação, sobre a diferença do remédio manipulado na farmácia magistral ou farmácia de manipulação, e aquele remédio que você compra na farmácia, que vem da indústria, que nós já vimos a diferença, ele não foi feito especificamente para caso a caso, mas é um remédio mais utilizado para todos. Se você tem alguma dúvida, aproveita e pergunta agora, tá? Estamos ao vivo pelo 996573998. E deixa eu até diferenciar, Patrícia, a suplementação, né, do remédio. O remédio, ele está ali, é um fármaco, no caso, que é feito ali para curar, né, para amenizar algum efeito do organismo. No caso da suplementação, não, a suplementação é só um complemento, né, é para você aumentar a sua força física, é para lhe dar mais energia, é para favorecer, para lhe dar nutrientes e substratos, por exemplo, para desenvolver ou para ajudar na manutenção de alguma proteína, de alguma cartilagem, enfim, né. Então, assim, o remédio, ele é feito para cura, é feito para amenizar a dor, né, para algum efeito no organismo do paciente, mas no caso, não é um caso da suplementação, não. Ele é só feito mesmo para complementação, efeito de complementação. É aquilo que você está perdendo, e perdi como? Às vezes uma doença, às vezes o próprio processo de envelhecimento, não é, Cris? Te perde. Com a idade vai chegando, você vai perdendo hormônios, vai perdendo muitas coisas, isso precisa ser suplementado. Não adianta você dizer, não preciso, precisa. Porque quando você olha, por exemplo, para uma pessoa que está na mesma sua idade, né? E você começa a comparar mais a pele dela, o cabelo, as unhas, ela tem tanto vigor, vai perdendo massa, né, também muscular, tanta coisa. E por que será que aquela pessoa que você olha, ela está de uma forma e você na mesma idade está de outra? Será que essa pessoa não está suplementando? Ela não está repondo aquilo que a natureza normalmente vai perder? Exato. Tem uma planta em casa que você só molha, só rega, mas nunca coloca um adubo. O que vai acontecer com essa planta? Será que ela vai ficar vistosa? Vistosa não, né? Mas ela vai ficar vistosa. Viva ela está, mas pode melhorar. Sempre pode melhorar com a suplementação. Aí a Maria Fiaz, ela pergunta o seguinte: será que o colágeno pode ser encontrado nas frutas e nas raízes? Ou precisa suplementar colágeno? Não precisa suplementar colágeno, né? Porque o colágeno você encontra no material animal. Você até encontra alguns aminoácidos bem parecidos, né, para a construção do colágeno, né, em vegetais, mas você precisa do colágeno animal. Então, assim, para quem, por exemplo, quem é vegano, por exemplo, precisa ser suplementado, precisa de uma suplementação à parte. Inclusive da vitamina B12, viu? Quem for
vegano. Pois é, pessoas que elas fazem a restrição alimentar por algum motivo, né? Ou por questão de dieta, ou por questão ideológica, como é a questão dos veganos, que não se alimentam com nenhum produto com base animal, e aí vai precisar fazer essa suplementação. Então, se você tem uma dieta mais restritiva, vai fazer essa suplementação também. A André, ela pergunta sobre pacientes oncológicos também, que perdem muito com a quimioterapia, ele vai precisar suplementar? Precisa suplementar. Agora, a suplementação tem que ser com autorização médica. Porque, por exemplo, acreditava-se antes que o paciente oncológico precisava, por exemplo, fazer suplementação durante o tratamento de vitaminas. E não pode. Porque, de uma certa forma, você está liberando radicais livres, né, e esses radicais livres são importantes, no caso, para, vamos dizer assim, né, eliminar essa célula cancerígena. Então, você dando vitaminas, de uma certa forma, você atrapalha, pode atrapalhar, no caso, o tratamento. Então, qualquer tipo de suplementação, que às vezes é necessária, né, é importante que o médico ele esteja, no caso, acompanhando. Beleza, tá, gente? Nada assim da cabeça, tudo acompanhado, com orientação, e é isso. E para você, mulher, muitas vezes as mulheres ficam assim, mas eu não quero fazer reposição hormonal. Nós estamos falando de coisas diferentes aqui, reposição hormonal e suplementação. Mas existe essa a suplementação para a mulher. A gente tem uma substância chamada hormona, excelente. Para quem não pode, porque tem alguns pacientes também, né, que já tiveram câncer, ou que tem uma probabilidade, né, na família, né, em ter câncer. Então, aí, a gente tem umas substâncias bem bacanas e seguras que a gente pode suplementar essa mulher. Tem também alguns óleos, né, óleo de prímula, por exemplo, né, algumas mulheres tomam óleo de prímula, ômega 3. Por exemplo, mas tem esse ativo que é super, porque eu lembrei logo dele, porque ele é bem eficiente. Os outros são suplementações, né, que ajudam, mas não são tão eficazes, né? Então, aí você tem produtos e ativos muito mais eficazes que podem fazer, por exemplo, pelo menos não vai fazer, claro, a ação de um hormônio, de uma reposição hormonal, mas fica bem parecido. Então, todos aqueles efeitos, né, que o calor já melhora bastante. Com esse produto Agora, o óleo de prímula tem seu lugar, o ômega é importante até para a mulher na fase fértil, porque o ômega 3, no caso, serve como substrato para a produção de alguns hormônios, né? Para a produção do hormônio, na verdade. Então é bem importante. A mulher gestante, por exemplo, que não pode tomar todo tipo de medicamento, e lá na formulação ela vai ter uma orientação mais específica. Também, inclusive até para o bebê. É importante. Beleza, gente. Então, olha aí, como a farmácia de manipulação, a farmácia magistral, ela vai ser importante que ela vai olhar o indivíduo como um todo, né? E não apenas a sua dor, a sua necessidade, a sua doença, que é o caso dos remédios comuns que nós falamos aqui, que ele vai ser direcionado para um determinado sintoma. Na farmácia magistral, a suplementação vai te ajudar na sua saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, é muitas vezes preventiva e não curativa. Preventiva, porque a prevenção é importante, né? Beleza. Nesses minutinhos finais, fala um pouquinho da Farmafórmula, para quem não conhece, como é que é a Farmafórmula aqui em Salvador? A Farmafórmula, ela é uma farmácia tradicional, ela tem quase 40 anos no mercado, aqui, pelo menos aqui no Nordeste, certo? Aqui em Salvador, 3 anos com a gente, né, em Lauro de Freitas. É uma farmácia, eu gostaria que vocês, quem tiver a oportunidade, visitar a nossa farmácia, nossas instalações. É uma farmácia pequena, mas uma farmácia muito bem estruturada, com profissionais também bem qualificados. A gente tem farmacêuticos, nutricionistas, tanto para ajudar esse público que vai comprar com a gente, que vai levar a sua receita, que merece todo o respeito, também para a gente também ajudar os profissionais, porque a gente sabe que prescrição não é fácil. Pois é, tem que ajudar a orientar e dar essa formação. Quanto mais informação, melhor. E aquele profissional que realmente se preocupa, né, Cris, está ali atualizado com as inovações, ele realmente vai prestar o melhor serviço. Então, aqui em Salvador, a Farmafórmula fica ali bem fácil, bem acessível, ali no Itaigara, né, naquele complexo do Trio, né, que a gente tem o Pituba Park Center, o Mart Center, então fica ali bem frente ali ao Fiesta, né? Fica à frente, o Fiesta, fica no Tríade, né? E também a gente, lá em Lauro de Freitas, fica próximo à Torre de Pizza, fica no posto Bom Samaritano,
ao lado da Drogazil, bem coladinho com a Drogazil, quer dizer, bem coladinho não, colado a Drogazil. Então é uma rede que aqui em Salvador você tem essa possibilidade, lá no bairro Taigara, também tem as redes sociais, quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato com a doutora Cristiane Almeida, que está lá, não só como gerente comercial, mas da farmácia mesmo, mas responsável técnica, e está aqui de frente para você, na Rede Excelsior da Bahia, atestando a qualidade que ela mesma assina embaixo, né, Cris? Isso é muito importante. As nossas redes sociais é Farmafórmula Salvador, e se quiser também entrar em contato comigo, Cristiane Santos 7, Cris Santos 7. Beleza, então você pode entrar nas redes sociais, fazer a sua prescrição, tirar suas dúvidas, sua informação, orientar, indicar para quem você quer. Às vezes você está ali com a receita do prescritor, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Pois então, tirar as dúvidas, no caso, a gente também orienta também, no caso, como que você vai tomar esse medicamento, questão, por exemplo, das vitaminas lipossolúveis, quais são as vitaminas lipossolúveis? A vitamina D, que é um hormônio, né, mas vitamina E, a vitamina K2, a vitamina A importância, por exemplo, delas, para ela poder funcionar e funcionar da melhor forma possível, o ideal é que você tome depois, ou antes ou depois de qualquer refeição. Né, se você tomar longe das refeições, por exemplo, não vai funcionar tão bem assim. Então, essas orientações, a maneira melhor de você, por exemplo, fazer a administração de qualquer medicamento, o ideal é que você converse com o farmacêutico. Sem dúvida, você vai ficar na geladeira, você vai ficar no armário, tudo isso pode levar na bolsa, pode levar na viagem, você pode tomar junto com licor. Olha, ou não tem problema, você pode tomar sua cachaçinha sem problema nenhum. Então, tudo isso você tem que conversar com o farmacêutico ou com o seu médico. Se não achar o médico, converse com o farmacêutico vai poder orientar. Beleza, então, é São João, quem não vai tomar um licor, quem não vai tomar um quintão, vinho faz parte da nossa cultura, né? Mas aí você vai ser bem orientado para não fazer essas interações. Cris, foi um prazer estar aqui com você. Ai, adorei, Paty, obrigada, viu? Obrigada. Parabéns aí à Farmafórmula pela excelência no trabalho, e a gente super recomenda, somos clientes também, queremos indicar para você, tá certo? Beijo grande, obrigada. Qualquer dúvida, viu, gente, pode nos procurar, tá certo? Vai ser um prazer atendê-los. Bacana, então. O programa de hoje fica por aqui e amanhã a gente volta com Em Sintonia com a Paz, trazendo muito mais informações para você. Um beijo, tchau.